Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Irmãos, todos nós já ouvimos mensagens, pregações a respeito de Jó. E todos nós já sabemos a situação que Jó enfrentou, tudo que Jó passou, as suas perdas, aquelas chagas que estavam sobre o seu corpo, como Deus o restituiu. Mas hoje, irmãos, nós vamos falar sobre essas virtudes que Jó tinha na sua vida. E primeiro, irmãos, a respeito da identidade do autor do livro de Jó, é um dos assuntos que desperta, de certa forma, uma das maiores curiosidades nos meios dos teólogos. Porque não há, meus irmãos, qualquer informação a respeito de quem foi a pessoa do autor do livro de Jó. E se o autor, meus irmãos, do livro de Jó é desconhecido, do mesmo modo, meus irmãos, também não é possível afirmar com certeza quando o livro de Jó foi escrito. Portanto, irmãos, tudo indica, tudo afirma que o autor do livro de Jó era um israelita. Pelo estilo, o modelo da escrita, muitos eruditos têm sugerido que esse autor escreveu ali aproximadamente entre o tempo de Salomão e o período próximo ao exílio, entre 970 e 586 a.C. Foi numa época ali onde houve grande desenvolvimento da literatura poética e da sabedoria em Israel. Então, irmãos, a mensagem do livro de Jó nos mostra que Deus permite que os justos sofram. E isso, meus irmãos, e esse sofrimento que os justos sofrem, meus irmãos, não os isenta de serem homens e mulheres de Deus. Irmãos, e Jó, nós podemos observar que Jó era tão servo de Deus, irmãos, que a palavra relata alguma de suas características, logo aí no versículo 1. A Bíblia diz que ele era homem reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Na família, meus irmãos, Jó era um homem que se preocupava com seus filhos. Jó, ele se preocupava com a sua família. E nos deixa claro, meus irmãos, nos capítulos mais à frente, que durante os turnos de dias em que os filhos de Jó se banqueteavam, Jó, meus irmãos, ele se levantava de madrugada e buscava a Deus e oferecia jejuns a Deus, porque dizia: porventura pecaram meus filhos. Entretanto, meus irmãos, toda a vida feliz e plena de Jó, em um certo momento se desmorona diante dos seus olhos. Ou seja, os seus filhos morrem no mesmo dia em um trágico desabamento. Jó, meus irmãos, perde todos os seus bens e servos e fica terrivelmente doente, com a sua pele coberta por dolorosas chagas, feridas, o qual Jó passa a se coçar com cacos de telhas. Embora, meus irmãos, muitas pessoas não acreditem nisso, mas pessoas fiéis a Deus também passam por dificuldade e aflições. E hoje, meus irmãos, nós vamos aprender lições importantes para nossas vidas através dessas características de Jó.
que Jó era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E primeiro, irmãos, logo no versículo 1, vem a primeira característica que diz que Jó este era um homem sincero. E o que significa, meus irmãos, o que é ser uma pessoa sincera? Ser sincero, meus irmãos, é ser uma pessoa honesta, transparente consigo mesmo e com o seu irmão, e com o seu próximo, e com os seus familiares. É alguém, meus irmãos, que se expressa sem a intenção de enganar. É alguém, meus irmãos, que não usa de um disfarce. A sinceridade, meus irmãos, é a qualidade de estar livre de fingimento, engano ou hipocrisia. As pessoas sinceras, meus irmãos, representam a si mesmas honestamente, e suas palavras são livres, como diz o popular, são livres de conversa fiada. E da mesma forma, meus irmãos, nós devemos da mesma forma ser ao demonstrar o amor. Ou seja, meus irmãos, um amor sem hipocrisia. Veja o que Paulo deixou escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 9. Paulo, ele disse: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. O amor também deve ser sincero. Tratar o amor com sinceridade, sem hipocrisia. A fé também, meus irmãos, ela deve ser sincera. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz que o objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. A fé também deve ser sincera. O homem e a mulher de Deus devem ser sinceros em tudo aquilo que eles fazem. E Jó era dessa forma, homem sincero. As pessoas, meus irmãos, que querem agradar os outros e criam uma imagem para demonstrar uma realidade pessoal que ela não é, são, meus irmãos, o tipo de pessoas que mais prejudicam a sinceridade. Nós podemos observar claramente por aí afora que essas pessoas, meus irmãos, elas criam uma imagem de uma pessoa santa, que demonstram, meus irmãos, uma certa santidade, que querem demonstrar um certo tipo de santidade através das suas vestimentas, mas são pessoas, meus irmãos, que prejudicam a sinceridade. Ou seja, elas mesmas estão enganando a si mesmas, dando uma sinceridade que elas não têm, demonstrando uma aparência que elas não têm, e isso prejudica a sinceridade. E tudo isso, meus irmãos, implica também as práticas religiosas insinceras. Práticas religiosas que não têm base a sinceridade, que são, meus irmãos, uma forma de orgulho, uma forma de soberba, e que são detestáveis para Deus. As pessoas usam de práticas religiosas para demonstrar que são sinceras diante de Deus. Certo tipo de práticas
que prejudicam a verdadeira sinceridade, que infligem, meus irmãos, a sinceridade daqueles que têm um bom coração, daqueles que têm uma boa índole. Acham que a verdadeira sinceridade é você não comer carne de porco, que a verdadeira sinceridade para eles é você guardar o sábado, que a verdadeira sinceridade para eles é você não assistir televisão, entre outras práticas religiosas que são detestáveis para Deus. Mas eles esquecem, meus irmãos, que Deus, Ele aprova a sinceridade na obediência à sua palavra. Veja o que Paulo deixou claro lá em 2 Coríntios capítulo 2, 17. Ele alertando: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade. Paulo alertou, meus irmãos, que ao contrário de muitos que negociam a palavra de Deus visando lucro, Paulo e os apóstolos falam diante de Deus com sinceridade. Da mesma forma, meus irmãos, nós devemos falar da palavra de Deus com sinceridade, que nós venhamos extrair o que realmente o texto quer falar, com sinceridade, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. E Deus sabe, meus irmãos, o quão íntimo é o nosso compromisso com Ele. Deus sabe, meus irmãos, qual é o nível da nossa sinceridade. Não pense você que pode se esconder de Deus ou até mesmo enganá-lo. Porque Deus, meus irmãos, é o Criador de todos e de todas as coisas. E Jó, meus irmãos, ele era sincero diante de Deus e diante dos homens. E isso, meus irmãos, agradava o coração de Deus. E a segunda característica de Jó: Jó era reto. O que é, meus irmãos, ser uma pessoa reta? Ser uma pessoa reta, meus irmãos, é uma pessoa que demonstra integridade em todas as áreas da sua vida. Ele é íntegro em tudo aquilo que ele faz, buscando, meus irmãos, primeiramente agradar a Deus e viver de acordo com os princípios de Deus. Isso significa, meus irmãos, agir com honestidade, com sinceridade, retidão e com justiça. Ou seja, meus irmãos, essas retidões de atitudes requer, meus irmãos, principalmente nós permanecer na verdade que Jesus mandou, sem se desviar dela. O cristão reto diante de Deus, ele possui, meus irmãos, novos pontos de vistas sobre a alma, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre a oração, sobre o céu, sobre o inferno e sobre o mundo, e sobre a santidade. O cristão que não é reto diante de Deus, meus irmãos, ele tem uma visão deturbada a respeito da alma. Ele acha que quando morre a alma fica lá dormindo. Ele tem um novo ponto de vista, meus irmãos, através da palavra de Deus, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre o céu, sobre o inferno e sobre a santidade. Para ele, meus irmãos, a santidade não é mais você se cobrir dos pés à cabeça de roupa,
e se achar que está em santidade. Não é, meus irmãos, deixar de frequentar um cinema e achar que está coberto de santidade. Veja, meus irmãos, o que Paulo também deixou claro em 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O cristão, meus irmãos, que anda reto diante de Deus, ele ama a santidade e odeia o pecado. Ele luta, meus irmãos, ele se esforça diariamente para se purificar de toda a imundícia na carne do espírito. Lá em 2 Coríntios 7,1 diz: amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade. Em quê? No temor de Deus. Deus, meus irmãos, Ele abomina o que é mal. O homem de Deus, meus irmãos, ele abomina o que é mal e se une ao que é bom. Porque sabe que da mesma forma Deus também abomina. O homem reto diante de Deus, ele se deleita na lei de Deus. Ele possui, meus irmãos, de certa forma, a lei gravada nele, a lei gravada em seu coração, para não esquecê-la mais. Como o salmista diz: guardei as tuas palavras ao meu coração, para não pecar contra ti. Outra característica, meus irmãos, que Jó era temente a Deus. E agora, meus irmãos, vem este ponto importante, essa característica importante de Jó, que muitos por aí acham que estão temendo a Deus, e na realidade não estão temendo. Porque o que significa, meus irmãos, ser temente a Deus? Ter temor a Deus, meus irmãos, é na essência um sentimento de respeito, reverência e submissão diante de Deus. É ser submisso ao Senhor. É um reconhecimento, meus irmãos, da grandeza de Deus, da soberania de Deus, da sua justiça, da sua bondade. E ser temente a Deus é nós reconhecermos todas essas qualidades e viver uma vida honesta em sintonia com os ensinamentos de Deus. Não é, meus irmãos, um respeito criado por pavor. Não é um respeito criado, meus irmãos, de terror, como muitos evangélicos criaram por aí. Mas sim, meus irmãos, um respeito profundo e uma vontade de agradar a Deus. Porque os evangélicos, muitos dos evangélicos por aí afora, acham que ser temente a Deus é você pagar todos os meses o seu dízimo corretamente. Porque temem que se você não der o seu dízimo semanalmente, corretamente, Deus vai fazer algo para destruir as finanças. Porque Deus vai permitir que o diabo toque nas minhas economias. Eles criaram uma figura má de Deus, e acham que, tendo essa figura de Deus, de um ser divino mau, acham que estão temendo a Deus.
E ter temor a Deus, meus irmãos, é nós termos profunda vontade de agradar a Deus. É importante também entender, meus irmãos, que o temor a Deus não é o mesmo que medo. Não, porque Deus diz que a gente não pode usar o nome de Deus em vão. Se eu sair por aí afora dizendo, Deus me livre, Deus guarde, não pode. Só dentro da casa de Deus. Muitas pessoas criaram um medo de Deus e acham que estão temendo a Deus. E de certa forma, irmãos, o medo, ele faz mais é paralisar as pessoas e afastar essas pessoas mais de Deus. Enquanto, meus irmãos, o temor a Deus nos aproxima de Deus e nos leva, meus irmãos, à obediência. Porque o medo, meus irmãos, faz as pessoas pensarem em si mesmas, enquanto o temor nos faz pensar em Deus e em como podemos servi-lo melhor. E por que, meus irmãos, é importante nós termos este temor dentro de nós? Porque, meus irmãos, ele mantém nós no caminho certo e te ajuda a obedecer à palavra de Deus. O temor a Deus, meus irmãos, nos leva a obedecer, não por medo de punição. Ah, porque eu não guardei o sábado, Deus vai me punir. Ah, porque eu comi galinha cabidela, Deus vai me punir. Mas nós devemos, meus irmãos, ter temor a Deus por amor e gratidão. E nós, meus irmãos, você já deve ter percebido que o pecado sempre vem como uma das maiores ameaças à nossa vida espiritual. Mas, meus irmãos, quando nós temos um verdadeiro temor a Deus, nós ficamos mais conscientes da sua presença em nossa vida. E isso, meus irmãos, nos ajuda a nós resistir às tentações. Isso nos ajuda a escolher o que é certo, mesmo quando isso é difícil. O temor a Deus nos ajuda, meus irmãos, a resistir às tentações, nos ajuda a nós se aproximar mais de Deus. Isso quando nós falhamos ou pecamos, nós não vemos mais aquele medo de punição, mas um temor a Deus, e se humilhamos e imploramos o seu perdão, entendendo que Deus é um Deus de misericórdia e um Deus de amor. É como está escrito: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado, que perdoa teus pecados, as tuas falhas, as tuas transgressões. Não como antes, quando você criava um medo de Deus, que você pecava, e você agora ia fazer semanas e semanas de jejum, que você não falhava mais num voto, que você barganhava com Deus, com medo de uma punição de Deus. E outra característica de Jó, a última característica,
de Jó. Jó desviava-se do mal. E o que significa, irmão, nós desviar-se do mal? O que significa desviar-se do mal? Significa você evitar, recusar e não aceitar o mal. O sentido, meus irmãos, dessa frase tem mais a ver com a ideia de privar-se ou impedir-se, muito mais do que com a ideia de distância, no sentido de manter-se longe. Mas de certa forma, irmãos, aquele que se abstém do mal, ele obviamente procura se manter diante dele. Aquele que de certa forma procura se manter distante dele, distante do mal, ele se abstém do mal. E de certa forma está se distanciando do mal. Então, meus irmãos, nós podemos fugir de toda a aparência do mal mediante a santificação. Mediante, meus irmãos, a orientação da palavra de Deus e o zelo pela comunhão com Ele. Algo que muitos têm deixado de lado, que é a comunhão com Deus. Muitos deixaram, meus irmãos, de viver um relacionamento sério com Deus. Muitos criaram, meus irmãos, um relacionamento apenas de boca, mas não vivem em sua vida diária um relacionamento sério com Deus. Muitos esqueceram, meus irmãos, que se não viverem em um relacionamento íntimo com Deus, sincero com Deus, quando chegar naquele último dia, será dito para ele: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque não viver uma vida de intimidade em comunhão com Deus. E será, meus irmãos, uma vergonha eterna para aqueles o qual Deus dirá que não vos conhece. Embora, meus irmãos, o pecado ainda seja uma possibilidade real, esse pecado, meus irmãos, ele não faz mais parte do padrão de vida do cristão genuíno. O pecado na vida de um verdadeiro cristão se torna apenas, meus irmãos, um acidente de percurso no meio da caminhada. O pecado se torna um acidente no percurso da caminhada do verdadeiro cristão. Acidentalmente ele falha, peca, mas se arrepende e se humilha diante de Deus. E Jó, ele tinha essa qualidade. Era um homem que se desviava do mal. Era um homem que se desviava do pecado. Até seus próprios amigos acharam que Jó havia feito um pecado grave diante de Deus e que Deus o estava punindo. Muitos dos seus amigos achavam que Jó tinha ido contra os princípios de Deus e Deus o estava punindo. Mas na verdade Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. E o Espírito Santo, meus irmãos, que habita no crente,
que habita em cada um de nós, é quem nos orienta e nos guia no caminho da justiça. Este Espírito Santo, meus irmãos, que habita em nós, que habita dentro de você, meus irmãos, é Ele que faz com que você não ande mais nos caminhos tortuosos do pecado, servindo de instrumento para o mal. Quando você não tinha o Espírito Santo de Deus, você era guiado pelas suas próprias atitudes, você era guiado pelo seu próprio orgulho, você era guiado pelos próprios pensamentos de outras pessoas, você era guiado pela soberba e o orgulho do teu coração. Mas hoje, meus irmãos, você é guiado, orientado pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro de cada um de nós. Hoje você foge da aparência do mal. Hoje você se abstém do mal. Hoje você se desvia do mal, porque o Espírito Santo está dentro de você. Ou seja, meus irmãos, o crente que foge de toda a aparência do mal, ele não vive mais desordenadamente segundo as obras da carne. Ele não vive desordenadamente nos prazeres sexuais da carne. Ele não vive mais nos prazeres da prostituição, nos prazeres desordenados da carne, das heresias, da hipocrisia, da mentira, do engano. Mas ele manifesta as virtudes do fruto do Espírito. Ele demonstra os frutos do Espírito Santo na sua vida. Ele demonstra os frutos do Espírito Santo na sua vida, na igreja, na sua casa, no seu local de trabalho, no meio da sociedade por onde ele anda. Ou seja, irmãos, para ele fugir da aparência do mal não é algo penoso, mas é um deleite por saber que está agindo conforme a vontade do Senhor. Fugir do pecado, meus irmãos, para o verdadeiro cristão, para o verdadeiro homem, para a verdadeira mulher de Deus, fugir da aparência do mal não é algo penoso, que ele sente pena de ter se desviado daquilo porque almejava, não. Mas o verdadeiro cristão, meus irmãos, ele sente um verdadeiro deleite em fugir da aparência do mal, porque ela sabe que está agindo conforme a vontade do Senhor. Para concluir, irmãos, esta prova de Jó levou a Jó a um estágio espiritual que ele jamais imaginou. E isso, meus irmãos, é a forma de Deus trabalhar. O Senhor, meus irmãos, permite situações para nos moldar, para nos transformar, meus irmãos, para nos regenerar. Porque nós apenas somos um vaso, e Ele é quem é o oleiro. E Deus, Ele usa essas situações de tribulações, de prova na nossa vida, para que nós venhamos, meus irmãos, nos tornar mais resistentes, para nos fazer crescer mais espiritualmente. É muito difícil, irmão, compreendermos isso. Muitas vezes a dor nos deixa em uma situação na qual nós não conseguimos muitas vezes enxergar o agir de Deus.
E só conseguimos, meus irmãos, enxergar isso. Nós muitas vezes só conseguimos enxergar, meus irmãos, a nossa provação. E muitas vezes não conseguimos enxergar que é Deus agindo em meio às tribulações, em meio às lutas. Mas eu quero dar um motivo para você que está aqui e que está acompanhando. Um motivo para você se alegrar. E o motivo é que um dia a sua prova vai ter um fim. A sua dor vai ter um fim. As tribulações vai ter um fim. Entenda que nenhuma dor é eterna. Nenhuma dor é para sempre. Mas o amor e o cuidado de Deus, meus irmãos, sim, esses são para sempre. Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele não te desamparou. E Ele jamais o abandonará. Jamais Deus abandonará você. Essas situações, irmãos, difíceis, não significa que Deus não te ama mais. Esses momentos difíceis não significa que Deus não te ama. Como ensina por aí, meus irmãos, a teologia da prosperidade. Que se você está passando uma luta, um momento difícil, é porque você pecou, não foi fiel a Deus no seu dízimo, e Deus te ama mais. É isso que ensina por aí a teologia da prosperidade. Mas não é, meus irmãos, como eles ensinam. Mas o Deus que assim como permitiu que Jó passasse por todo esse sofrimento, toda aquela dor, o mesmo Deus que te permitiu passar por essa prova, é o mesmo Deus que vai te prover o escape para você sair dela. Você vai sair dessa prova e vai sair mais forte do que jamais imaginou. Creia nisso, irmãos. E veja o agir de Deus te conduzindo no meio de toda essa situação. Veja o agir de Deus te conduzindo no meio dessa dor e do sofrimento. Amém, irmãos? E não esqueçam, fiquem firmes. Amém.